Laya Yoga é especialmente indicada para pessoas com ansiedade, insônia, fibromialgia, síndrome do pânico, síndrome de burnout, depressão e demais doenças psicossomáticas. Para estudantes pré-vestibulandos, por quê? Por causa da ansiedade, né? Para melhorar o autocontrole e a ansiedade, o nervosismo na hora das provas. E pessoas saudáveis para manter e melhorar a qualidade de vida. A prática de yoga ainda é muito associada às posturas físicas do Hatha Yoga e de outras tradições. A Hatha Yoga foi a primeira modalidade de yoga praticada aqui no Brasil. E, na época, ela tinha que ser associada à ginástica, à educação física. Havia muito preconceito. Não podia trabalhar com nada que não fosse palpável, que não fosse físico, que não fosse percebido pelos nossos 5 sentidos. Então, a parte das posturas foi a parte que o brasileiro aceitou com mais tranquilidade, né? Mas isso é apenas uma parte do yoga. Então, para a gente situar a Laya Yoga, o yoga como um todo é como uma árvore de milhares e milhares de anos. As raízes dessa árvore estão lá nos Vedas. Os Vedas e os Tantras são os livros sagrados. Então, é como uma árvore que as raízes estão lá há milênios. Aí foram formando o tronco da árvore, que consolidou o yoga pré-clássico. E essa árvore foi tendo ramos, ramificações. A Laya Yoga, por exemplo, ela está aqui, ó. É um dos ramos principais do yoga. Mas ela foi sempre guardada em segredo, porque os yogis entendiam que você precisava se tornar merecedor para que a Laya Yoga fosse revelada. A Hatha Yoga está aqui, é um ramo secundário. Isso não quer dizer que não seja muito importante. Todos os ramos em que dessa árvore são muito importantes para a nossa saúde, para a nossa vida e para a nossa evolução. E cada ramo tem as suas práticas e as suas tradições específicas, mas todos guardam em si a essência dessa árvore. Todos guardam a essência do yoga. E a essência do yoga é o caminho do yoga. Você pode seguir 2, 3 ramos do yoga, ou até todos, se você tiver condições. A prática de Laya, então, é composta de respirações que induzem ao relaxamento e meditação terapêutica que promove o relaxamento profundo, muscular e nervoso. A prática é simples, mas tem toda uma ciência, toda uma sabedoria multimilenar na sua condução. Na Laya, você não precisa tornar consciente as causas dos seus problemas. Ela vai lá naquela impressão que está lá no seu inconsciente e aos poucos vai dissolvendo, dissolvendo, e um dia você percebe que já está livre de muitos sintomas. Então, você vai curar relaxando. Esse relaxamento é terapêutico. Eu passo segurança porque eu me curei e eu vi muitas pessoas se curarem. É uma meditação terapêutica. A Laya Yoga é uma yoga, mas na hora do relaxamento, aquilo que a gente faz para induzir o relaxamento é uma meditação terapêutica. E a primeira diferença em relação a outras meditações ou práticas de relaxamento que existem está no tom de voz do professor, de quem conduz. Os relaxamentos mais conhecidos são conduzidos por uma voz de meditação doce, suave, muito agradável, que geralmente te leva a uma viagem imaginária. Mas a voz da Laya Yoga, ela pode até ser doce, pode ser meiga, mas principalmente ela precisa reverberar, precisa vibrar, precisa sair lá do chakra cardíaco. O que importa é a vibração que saiu naquela hora no som da palavra. Então, nós podemos usar os sons de forma mântrica. Esses sons que vibram são chamados de sons primais. E a outra diferença é que nós usamos uma técnica que leva o praticante por 3 minutos a um estado que chamamos de estado Laya, muito parecido com o estado do sono REM, onde são liberados os hormônios do sono, que restauram as nossas energias. A Laya Yoga é uma prática de respirações e relaxamento profundo,
que te leva por 3 minutos a um estado parecido com o sono REM, onde são liberados os hormônios do sono. Quem não precisa disso? E por isso uma aula de Laya Yoga pode descansar até mais que uma noite de sono. Então, no estado Laya, os hormônios do sono são liberados. As emoções do nosso dia a dia são digeridas. Vocês sabem, né, que assim como nossos alimentos, as nossas emoções também precisam ser digeridas. E elas não são digeridas assim, eu quero botar o pensamento positivo no lugar. Não, eu não quero pensar negativo, eu só quero pensar positivo. Não é assim. Algum dia a gente fala mais sobre isso, tá? As vivências do seu dia a dia são organizadas na sua mente. Se você não organizar isso, se você não chegar no sono REM no horário correto, ou não praticar Laya Yoga, daqui um pouco, aquelas vivências do seu dia a dia vão estar tão bagunçadas, parecendo um quarto de despejo, e aí, o que acontece? Começa a sentir vontade de explodir. E não a encontra como explodir? Explode no seu sistema periférico, explode no seu organismo. Também no estado Laya, o que você aprendeu durante o dia é sedimentado, ou seja, não adianta você estudar para concurso, prova, vestibular, se você não relaxa, se você não entra no sono REM, naquele período de por volta da meia-noite, quando o sol está exatamente ao contrário do meio-dia, ou você pratica Laya Yoga. Os condicionamentos se dissolvem os padrões mentais obsoletos, se dissolvem os registros físicos de defesa, os mecanismos de sobrevivência se ajustam, o sistema nervoso se reequilibra, cada célula do seu corpo se renova. Esse é um rejuvenescimento celular. Suas células se renovam e você se sente mais jovem. Você pode até vivenciar o Samadhi, a plenitude. Mas isso, é claro, depois que você já dissolveu todos os condicionamentos. Quem passou muitos anos construindo uma doença psicossomática precisa desconstruir vários circuitos neurais ligados à sua causa. Quanto mais repetir a prática de Laya Yoga, mais vai dissolver aqueles circuitos neurais ligados à doença e fortalecer os novos circuitos criados pelo estado de felicidade interior, que serve de base para todas as curas, o estado Laya. Então, assim como o yoga se desdobra em diversos ramos, a Laya Yoga também tem os seus desdobramentos. E são 3 abordagens principais. É a Laya Yoga para fins terapêuticos, que é a que a gente faz aqui no Brasil. É a Laya Yoga para rejuvenescimento e a Laya Yoga para fins iniciáticos, as primeiras versões de Laya conhecidas, e por isso que sempre foi tratado muito em segredo, porque a Laya era muito usada para fins de iluminação. E depois da iluminação, tinha que se tornar merecedor para praticar a Laya Yoga de rejuvenescimento, que é aquela que você volta a ter, se você já tinha cabelos brancos, você volta a ter cabelos na cor natural. Se você já perdeu todos os dentes, voltam a nascer uma terceira dentição. E você pode assumir uma fisionomia de pessoa completamente jovem, tá? Mas isso é só para os mestres muito evoluídos. Então, não são essas 2 Layas que a gente vai aprender ou praticar aqui. Há mais de 8.000 anos, os mestres dos Himalaias transmitiam de boca a ouvido. Ela consta nos Vedas, mas não consta como fazer. Consta referências à Laya, mas a parte prática, ela ainda é transmitida de boca a ouvido. Ainda é muito pouco conhecida, inclusive na Índia. Os indianos sempre guardaram em segredo por considerarem muito sagrada. Em 2012, eu fiz uma viagem e fui para os Himalaias. E fui, inclusive, lá para a caverna do Babaji, lá em Pandavkoli. Babaji é o mestre da Kriya Yoga, o mestre do Lahiri Mahasaya, do Yogananda, do Yukteswar, mas também foi o mestre do Kai Miranda. Foi o mestre extrafísico que passou para ele a Laya Yoga. Então, o que mais se ouve lá é dizer, Laya Yoga é muito sagrada e secreta.
Por quê? Porque lá nos Himalaias você tem que conquistar o mérito para ser convidado a uma sessão de Laya Yoga. Porque lá existe uma cultura para evolução espiritual pelo caminho do yoga. Isso que eu estou mostrando aqui, ó, é na beira do Ganges, lá em Rishikesh. É aos pés do Himalaia. Lá também foi em 2012. Essa imagem de Shiva, ela nessa época tinha essa imagem lá. Houve uma enchente que levou ela embora, então agora só tem essa passarela. Mas aqui na beira do Ganges tem uma escadinha. E aí as pessoas se reúnem todos os dias, às 6 horas da tarde, e fazem um ritual do fogo sagrado. O fogo sagrado é um ritual de purificação. Lá nos Himalaias, então, quando você chega lá e fala sobre Laya Yoga, eles entendem Laya Yoga iniciática, a Laya Yoga praticada para fins de iluminação, que não é a que a gente aprende aqui. A gente até passa, Caio Miranda passa alguma coisa, eu também passei alguma coisa para vocês, que é também da Laya Yoga iniciática, mas não com o propósito de iniciação, mas com o propósito de preparação de vocês para serem bons professores de Laya Yoga. Então, a Laya Yoga lá dos Himalaias ainda é praticada por mestres. Eu conheci um grupo, fazendo muita pesquisa, eu conheci um grupo lá em Rishikesh que pratica Laya Yoga. Mas quando eu fui conversar com eles, eles me disseram, não, você deve estar muito mais avançado. A gente pratica Laya Yoga iniciante. E lá eles dizem assim, os mestres só passam a técnica após vários anos de observação e convivência. E a Laya Yoga rejuvenescedora, então, vai muito mais além. Primeiro você se torna mestre, primeiro você se realiza, e depois talvez você conquiste o mérito de se tornar uma pessoa completamente jovem, viver milhares de anos como Babaji, que pode, inclusive, se materializar. Isso vai muito além do que a gente está estudando, tá, gente? A Laya Yoga que praticamos aqui no Brasil, então, segue os ensinamentos do mestre Caio Miranda, o primeiro professor de yoga brasileiro. Não quer dizer que não passaram alguns professores de yoga por aqui, mas o primeiro professor de yoga brasileiro foi o mestre Caio Miranda. E é a Laya Yoga terapêutica. Por quê? Porque ele precisou saber como ele recebia o mestre extrafísico, e ele já era professor de Hatha Yoga e de Raja Yoga, mas aí ele teve um aluno dele, muito neurótico, e que não fazia efeito. Todas as práticas que ele ensinou para esse rapaz não estavam surtindo efeito. E aí ele pediu ajuda do mestre para ajudar esse rapaz. E foi quando o mestre ensinou para ele a Laya Yoga. E por isso que ela é uma prática mais terapêutica, porque vai além, porque é a única prática terapêutica que, até onde eu conheço, mesmo tendo feito muitas pesquisas, até onde eu conheço, é a única prática terapêutica que chega no inconsciente. Por isso ela é chamada de yoga da dissolução dos condicionamentos que estão lá no inconsciente. Até a hipnose só chega no subconsciente, não chega no inconsciente. E a Laya Yoga chega no inconsciente, se a gente souber dar uma aula de Laya Yoga realmente terapêutica. Então, a palavra Laya, da raiz Li, significa dissolver, que vai paulatinamente dissolvendo as marcas negativas no subconsciente e no inconsciente. E na amígdala, né, no sistema físico, é a amígdala do sistema límbico, causadas pelo estresse, por traumas, por frustrações, decepções e aborrecimentos do dia a dia ao longo de toda a sua vida. Isso é uma coisa importante de você saber, que dissolve aqueles condicionamentos, aqueles samskaras, porque não são só os condicionamentos da nossa vida atual. Se você acredita que nós podemos ter mais de uma vida, esses condicionamentos nós podemos ter trazido de outras vidas. E a Laya Yoga vai lá e dissolve também os samskaras. Esses registros vão se acumulando ao longo da vida e acabam se cristalizando e desencadeando a maioria das doenças psicossomáticas, desde as mais simples, como a insônia, a ansiedade, até as mais crônicas, como a depressão, a fibromialgia, a síndrome do pânico e muitas outras, né?
A pessoa, quando passa por frustrações, por aborrecimentos, ela se contrai. Ela contrai os músculos, ela contrai os vasos sanguíneos, ela contrai os esfíncteres. E tudo isso faz com que não flua a vida das nossas células, dos tecidos, não flua. Então, quando a gente dissolve esses condicionamentos, a gente relaxa, a gente solta, a gente permite que a vida se manifeste em todo o nosso sistema, em todos os tecidos, em todas as células. Então, assim, ó, só voltando aqui, é uma meditação terapêutica. A primeira diferença está na voz do professor, de quem conduz. Na Laya Yoga é uma voz terapêutica, que até pode ser doce, mas tem que partir do chakra do coração, reverberar no ambiente, para entrar em ressonância com as células, especialmente as dos tímpanos, fazendo com que estimulem a hipófise, e essa, por sua vez, que é a glândula regente, cria um sincronismo em todo o sistema endócrino. Tá tranquilo para vocês isso aí, pessoal? A Laya Yoga atua principalmente nas regiões do ser onde a ação dos medicamentos não pode atingir, que é nos corpos sutis. Então, as doenças psicossomáticas, quando elas são tratadas a partir do corpo físico, têm reflexo nos corpos sutis. Mas, geralmente, os medicamentos têm algumas contraindicações, eles têm efeitos colaterais negativos, ou no corpo físico, ou no sutil. A Laya Yoga e os tratamentos, as terapias que você faz a partir dos corpos sutis, todo colateral é positivo. Eles têm efeitos positivos também no corpo físico. O nosso corpo é constituído de matéria em todos os estados de densificação. Possui uma parte densa, né, que é o corpo físico, e várias contrapartes sutis, que são constituídos em matéria em outros estados de densificação, aquelas que nós não conseguimos tocar, não conseguimos perceber com os nossos 5 sentidos. Nós temos um corpo mental, que a gente não consegue apalpar, e nós temos um corpo emocional, que a gente também não consegue ver, apalpar. A nossa mente, as nossas emoções, elas se alimentam de prana, a energia vital. Prana é a energia vital universal que sustenta os mundos e o universo. Toda manifestação de força, seja física, mecânica, emocional, mental, espiritual ou cósmica, elétrica, magnética, gravitacional, é sempre uma expressão de prana. É bom fazer lá, mesmo que a gente seja saudável. Mas, quando a gente vai convidar alguém para fazer, gente, vamos convidar alguém que tenha uma insônia crônica, que tenha uma doença bem difícil de curar, que já perdeu a esperança, o que essas pessoas valorizam. As pessoas saudáveis ou as pessoas que não precisam de Laya, elas não valorizam. Se não tem tempo, é porque não precisa, tá bom? Não é porque a gente sabe que vai fazer bem para a pessoa que a gente deve ficar insistindo com ela para fazer.